Começando eu a observar, eu vejo, meu Deus, que coisa. Agora eu estou ficando assustado. Esse clamor vai para a pessoa que está sendo julgada hoje, principalmente. Às 2 da madrugada, eu senti uma voz forte. Reginaldo, eu abro os olhos e não consigo me levantar. Mas acima de mim passa como se um filme. Dia 11 de setembro de 2025, um dia importantíssimo. Hoje, um fato grande e extraordinário. Eu vi as Torres Gêmeas. Hoje será julgado um homem. E essa data no reino espiritual poderá ficar marcada para todo sempre. Haverá uma nova história mundialmente falando sobre um líder por nome Jair Messias Bolsonaro. Meu Deus. E ficará marcado igual o ataque terrorista das Torres Gêmeas. E vai ficar marcado uma intervenção militar dos Estados Unidos, na América Latina, no Brasil. Uma coisa que quem apostar que não pode acontecer, irá se arrepender. De hoje é um mês, meu Deus. Se pagar para ver, vai ver. Vai virar história, vai virar filmes, vai ficar na história. Hoje o Brasil muda. E aí irão experimentar a fúria do Deus vivo. De hoje em diante é uma história de um novo Brasil. E a fúria do Deus vivo, as nações irão ver. Brasil! Brasil! Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na tarde desta quinta-feira, 11 de setembro de 2025, traz mais uma poderosa palavra profética para a nação brasileira. O apóstolo diz que teve uma forte visão com tudo que vai acontecer na nação brasileira e tudo que virá sobre o Brasil depois da condenação do ex-presidente Bolsonaro. O apóstolo diz também que o poderio militar dos Estados Unidos será usado contra a nação e que daqui a um mês um grande reboliço irá acontecer. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante, então já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo da plataforma reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande e poderosa corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra profética relatada pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Me diz o seguinte, que tudo que está sendo dito na live anteriormente, antecipado, está acontecendo. E aí eu começo a observar, porque o Espírito Santo de Deus me chamou para fazer uma retrospectiva. Começando eu a observar, eu vejo, meu Deus, que coisa. Agora eu estou ficando assustado. Mas hoje é dia de um clamor. Hoje é dia de um grande clamor. E eu quero convidar você para este clamor agora. Fazer um clamor. Juntamente com vocês. Porque não é contra carne nem contra o sangue. E sim, Efésios, não é isso? Não é contra a carne e contra o sangue que nós temos que lutar. E sim contra todos os espíritos de potestades que pairam na região celeste. E esse clamor vai para a pessoa que está sendo julgada hoje, principalmente, através de todos os outros que estão, mas principalmente o Jair Messias Bolsonaro. É o foco de tudo. É o foco de tudo. E juntamente com esse clamor, vem uma retrospectiva, que eu vou dizer pessoalmente com vocês. Existe algo sobrenatural nessa data. E ontem eu chorei ao lembrar do meu pai e da casa. E eu tenho um problema. Bole com o meu emocional e a minha imunidade, eu acho que ela baixa. Quase que eu não chego aqui, sem condições.
sem condições nenhuma. Eu já se senti emocionado algumas vezes, já. E aí eu não sabia por que sentia aquele impacto todo. Eu procurei um especialista. Ele disse, olha, é um gatilho. Toda vez que você se emocionar a ponto de sentir isso, esse gatilho vai acionar. Porque eu sou um homem de fé, mas eu também gosto de escutar tudo. A ciência, os especialistas, os médicos. E eu levo para a presença de Deus e digo, Senhor, o que tu tem para dizer? E ontem aconteceu isso. Mas, quando eu estava... A pastora disse que eu me deitei na cama do jeito que estava arrumado e fiquei. Só tirei o sapato e dormi. E ela não queria me incomodar. Às 2 da madrugada, eu senti uma voz forte. Reginaldo. Eu amo essa voz. Eu tinha medo dela. Mas hoje eu amo. E quando eu não escuto, eu fico meio oprimido. Eu sinto uma falta dela. Porque sei que é a voz de Deus. Reginaldo. Eu abro os olhos e não consigo me levantar. Acima de mim, lógico, é o teto do quarto. Mas acima de mim passa como se um filme. Aí o Senhor diz, Reginaldo, hoje, porque já é madrugada, do dia 10 para o dia 11, já é o dia 11, porque é 2 da madrugada, é dia 11 de setembro. Dia 11 de setembro de 2025, um dia importantíssimo. Hoje é onde se qualifica tudo, se organiza tudo e que já tem tudo preparado. 11 de setembro de 2025. 11 de setembro de 2025. E o Senhor me pergunta, Reginaldo, eu quero trazer à memória algo que você não sabe. Quero trazer à memória isso. E sabe o que foi que Deus fez para trazer à memória? Você sabe o que foi? Um fato grande e extraordinário. Eu vi as Torres Gêmeas. E o Senhor falou, o que é que você está vendo? Vi os aviões atingindo as Torres Gêmeas. E o Senhor me perguntou, Reginaldo, o que você está vendo? Os aviões atingindo aquela Torre Gêmea, mas não estou lembrado qual foi o ano. Foi 2001, se eu não me salvo a memória. Depois eu fui, Senhor, em 2001, o fato que chamou a atenção do mundo todo e que é lembrado até hoje, 24 anos depois, né, de 2001 para cá, são 24 anos depois, não é isso? 2001 para cá, 24. Já estamos em 2025, 24. Hoje faz 24 anos, então. Hoje faz 24 anos, vocês podem me ajudar, é isso? 7 de setembro de 2021. De 2001. Para 7 de setembro de 2025. Faz quanto tempo? 24 anos. Foi 7 de setembro de 2001. O ataque da Torre Gêmeas. Para 7 de setembro de 2024. Fazem 24 anos, é isso mesmo? 24 anos hoje. E o Senhor diz, existe uma ligação muito grande e extraordinária hoje, dia 11 de setembro de 2025. Hoje será julgado um homem. E essa data no reino espiritual poderá ficar marcada para todo sempre. Haverá uma nova história mundialmente falando sobre um líder por nome Jair Messias Bolsonaro. Ficará marcado esse nome sobre um líder, Jair Messias Bolsonaro. Meu Deus. E ficará marcado igual o ataque terrorista das Torres Gêmeas. Isso eu estou falando sobre o reino espiritual. É o mesma coisa. No reino espiritual. Porque ontem, quando eu ouvi a voz Reginaldo, eu olhava, eu via o flash. Por isso que eu pedi para você orar pelo dia 11, eu não sabia nem o que significava.
Porque não faz tantos anos, né? Faz tantos anos que não tem como saber o que significa. Mas isso significa o reino espiritual. Lá foi um ataque terrorista. Bin Laden, da Al-Qaeda, né, sequestra alguns aviões, se não me salva a memória, e lança esses aviões sobre a Torre Gêmeas. Houve explosões, houve mortes, e o Senhor diz: filho, da mesma forma você vai dizer com detalhes que ficou marcado o 11 de setembro de 2001, se não me salva a memória. 11 de setembro de 2001, se não me salva a memória. Será marcado o 11 de setembro de 2025 pelos fatos grandes e acontecimentos terríveis que irão ficar marcados na história. Para ficar marcado na história, tem que ser algo grande. Tem que ser algo como uma intervenção, não só financeira, que todo mundo diz que não tem perigo. Não tem perigo, não tem perigo. Ótimo, se tem perigo é com você. Se não tem perigo é com meu Deus. E vai ficar marcado uma intervenção militar dos Estados Unidos, na América Latina, no Brasil. Uma coisa que quem apostar que não pode acontecer, irá se arrepender. Quem apostar que não pode acontecer, pelos sonhos e pelas revelações como profeta de Deus que tenho, irão se arrepender. Isso vai ficar marcado na história, esta live. Por que a live do apóstolo Edinaldo Rolim fica marcado? Pelos fatos que são ditos antes e pelos grandes acontecimentos que acontecem depois. Somente isso. E isso significa que Deus é Deus na minha vida, que verdadeiramente me mostra, e vamos ver se não vai acontecer. Vai tudo depender. Se vai tudo depender. Está na mão agora de quem julgará. Quem julgará os votos que eu não estou assistindo, não sei nem se já votaram um ou não se votaram. Quem julgará os votos, eu não sei nem quem são, os outros dois últimos, é quem vai decidir as novas diretrizes e a vida no Brasil. Não serão daqui a um ano. De hoje a um mês, meu Deus. E até o final de outubro de 2025, meu Deus, 1000 vezes. Se pagar para ver, vai ver. Se a nação brasileira e algumas pessoas dessem ouvido à credibilidade de um profeta, um homem que tem sonhos, que tem visão, como eu, eles olhariam e dissem: não vamos me meter aí não, vamos voltar, para que não haja tudo isso. Mas se pagar, vai ser para a eternidade, vai virar história, vai virar filmes quer dizer plural, vai ficar na história. E é por isso que eu venho aqui hoje, juntamente com vocês, fazer esse clamor, fazer essa oração nesse exato momento. Eu quero que vocês convidem mais milhares de pessoas. Eu quero que você deixe o seu likezinho, que é a sua curtida. Você tem que deixar o like. É preciso que você deixe o like, que é essa curtida. E vamos fazer agora, nesse exato momento, vamos fazer um clamor. E eu quero convidar você para fazer o clamor comigo. Você está preparado para fazer esse clamor comigo? Está preparado? Está preparado para fazer esse clamor comigo? Quem dera que fosse absolvido, depois de assistir dezenas de vezes, e vocês também mandarem para mim o voto do Fux. Hoje o Brasil muda. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Embora alguém possa não entender, ele muda para melhor. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus, por tudo que ainda vai acontecer. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus, por tudo que ainda vai acontecer. Romanos 8, 28. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus por aquilo que ainda vai acontecer. A partir de hoje,
O horário agora são 15h14 do dia 11 de setembro de 2025. 15h14 do dia 11 de setembro de 2025. Ficará para a história. Se as pessoas que ainda faltam a votar, votarem pela condenação. E Deus, do seu alto sublime trono, pode dizer assim: fui avisado através do profeta Reginaldo Rolim. Não faça. Não faça. Não toque. E aí irão experimentar a fúria do Deus vivo, não da nação, mas de um Deus vivo. E eu creio nele, eu creio nos sonhos que eu tenho. Eu sou, para muitos, vidente, tudo bem, fique na paz. Mas eu sou um profeta, lavado e remido do sangue do Cordeiro, que tenho sonhos e Deus me usa em sonhos. Que agora eu tenho revelações e eu creio na revelação que Deus me dá. Se eu pudesse pedir alguma coisa, eu pedia: não façam isso. Mas se cumpra primeiro a vontade de Deus. Mas 11 de setembro de 2025, 15 horas e 15 minutos. 15 horas e 15 minutos. De hoje em diante é uma história de um novo Brasil. Se continuarem. E a fúria do Deus vivo. As nações irão ver. Quem pagou para ver, vai ver. E também não adianta depois reclamar. Não adianta mais. Se encerra aqui hoje. O dito: não faça. Use com bom senso. Veja novamente seus conceitos, isso. Mas sim, em 2022. Houve nessas surdes, saúdes, interferência, segundo centenas de jornais, até americano, em 2022 nas eleições. Se foi pelos Estados Unidos que começou, será pelos Estados Unidos que vai terminar. Se foi pelos Estados Unidos que começou, segundo eles que foram, será pelos Estados Unidos da América que vai começar. Por quê? Efésios: com a medida que tu julgas, tu serás julgado. Com o critério que você usa para medir alguém, com o mesmo critério irão usar para medir você também. Para um bom entendedor, minha palavra basta, dentro da Bíblia, segundo as visões e revelações que Deus me dá. E tudo seja para a honra e para a glória do nome dele. Eu apenas sou um instrumento de Deus sobre a face da terra. Um instrumento de Deus sobre a face da terra. Brasil! Brasil! Vamos orar? Pai, eu te apresento Jair Messias Bolsonaro. Por que eu apresento Jair Messias Bolsonaro? Porque ele é a pessoa fixa, ele é a pessoa principal de tudo isso que está acontecendo no Brasil. Porque colocam sobre a pessoa principal. Senhor, tu conheces o coração daquele homem, a estrutura física, espiritual e emocional de Jair Messias Bolsonaro. As próximas horas serão decisivas. E praticamente o que será sacramentado hoje irá ter uma história por décadas e décadas. Será uma nova, quem sabe, independência. Será uma nova independência a partir de hoje. Os olhos de Deus, os olhos dos céus estão sobre os Estados Unidos, Venezuela e Brasil. Mas hoje todo total sobre o território nacional brasileiro. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que
tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.